Ok, vi aqui, beleza. Bom, então, bom dia, pessoal. Eu sou a Aline, coordenadora de produto no Grupo Ciagri. Eu atuo com a frente de originação de grãos. A nossa equipe está voltada para os módulos de armazém, trocas, AFV, o balança off, VCT. E hoje eu vim trazer para vocês algumas novidades do módulo armazém. A despesa de depósito, o controle de pátio e o painel de contratos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder iniciar, tá bom? Pronto. Bom, então vamos lá. Novamente, muito bem-vindos, né? Com muita satisfação que a gente traz essas novidades. E como eu disse, né, a equipe se empenhou bastante em entregar isso para vocês. E para que a gente possa interagir, né, vocês podem ir deixando as considerações de vocês no chat. Mais à frente, alguns slides, eu vou passar mais algumas informações. Bom, essa equipe que fez com que tudo fosse possível, então, o nosso time, como a Ciagri é dividida, né, na parte de desenvolvimento em equipes, a gente tem 3 times aí na frente do RP Agribusiness, e a nossa equipe responsável por aqueles módulos que eu falei para vocês, e foi graças a todas essas pessoas que estão aí na tela que foi possível a gente entregar, né, e apresentar esses resultados em relação à versão. Então, já aproveitar e deixar aqui o agradecimento a todos eles. Nós estamos muito felizes em entregar esse material para vocês. E é isso. Vamos lá. Dos destaques que a gente trouxe hoje, o painel de contratos, o controle de pátio e a cobrança de despesa de depósito. Eu vou passar por cada tema, né? Mas conforme a gente finalizar cada um, eu vou dar uma olhada no chat para ver as perguntas de vocês e ir respondendo, né? Conforme cada tema. Mas se no final vocês verem que tem alguma coisa que lembrou de um assunto que foi visto antes, não tem problema. Vocês podem mandar, que daí a gente vai respondendo, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Primeiro tema que eu trouxe em relação ao painel de contratos. Então, o que foi, né, o grande motivador para que a gente atuasse nesse projeto? Então, a gente percebeu que os clientes demandavam de várias informações, solicitavam para a gente muitos campos nos relatórios referente a contratos, e para tentar auxiliar e ainda, né, conseguir expor essas informações, nós precisávamos pensar em algo mais dinâmico, onde eu conseguisse colocar todas essas informações de forma que também eu não poluísse, né, as outras análises. Então, a gente tem, por exemplo, que um contrato de depósito, as informações que eu vou ver dele é diferente de um contrato de trocas. Então, a gente precisa orientar, né, o que vai mostrar para quê. Então, de repente, eu preciso de um campo para um contrato, ou então outro campo, né, para outros tipos de contrato, e a gente tinha uma dificuldade em colocar isso nos relatórios que a gente tem hoje, seja por espaço, por organização. Então, diante desse cenário que a gente precisava acrescentar um número alto de informações e acabava que a gente às vezes não conseguia, a gente precisou pensar nesse projeto, nesse formato. Então, outra questão também foi possibilitar o manuseio dessas informações fora do LP. Então, por ser uma quantidade, né, maior de informações, a gente também queria dar essa flexibilidade para que vocês conseguissem exportar essas informações e visualizar isso em outros lugares, manipular as planilhas e assim por diante. E também manter a flexibilidade para que, ao longo do tempo, a gente conseguisse incluir novos campos que fossem necessários. Então, por exemplo, a partir de agora, né, o que não tem disponível lá está mais fácil para que a gente passe a incluir nesse painel. Então,
o formato que a gente fez vai permitir que a gente adicione mais informações de forma facilitada e que vocês consigam direcionar o que de fato precisa ser visualizado, né, de um para o outro. Vamos lá. Ok, beleza. Então, em relação ao painel de contratos, foi muito isso que motivou a gente, né, a pensar, né, nesse projeto. E aí, aqui, para mostrar para vocês a tela principal. Não sei se vocês vão lembrar, mas na versão anterior já tem, né, a rotina de painel de contratos, só que ela tinha um layout diferente. Aí, para essa nova versão, a gente trouxe, né, as informações num formato um pouco diferente, que ficasse melhor de visualizar, e essa é a tela principal. Então, aqui tem as informações referentes aos contratos, aqui alguns agrupadores, né, em relação à entrega desses contratos, em relação a vencimento e assim por diante. Aqui os filtros, então, na versão anterior tinha poucos filtros, né, era bem básico, bem mais enxuto. E aí a gente trouxe novos filtros em relação ao painel, aqui agora com dados de período, de entrega, vencimento, titularidade, parceiro. Então, tem várias informações nesse sentido. Aqui em negociação tem dados ligados à moeda, operação sem entrada ou saída, posição. E aqui no contrato está mais relacionado a tipo de cobrança, tipo de frete, essas informações que a gente tem lá no contrato. Nessa questão dos filtros, a gente tem um ponto interessante que é referente à possibilidade de salvar esses filtros. Então, para que, vamos supor, consultas rotineiras, né, para que não se perca aquele tempo, fazendo os filtros toda vez, a gente disponibiliza essas informações para que vocês possam salvar os filtros que vocês mais utilizam. Então, aí você tem a possibilidade de salvar para que todos possam ver, ou para que seja só seu, um filtro só seu, que daí vai aparecer nessa opção aqui, um filtro, né, que vai ficar só para você, não vai ficar para os outros usuários, ou distribuído. Se, por exemplo, você quer organizar a equipe de maneira que esse time, um grupo de usuários ou alguns usuários específicos façam determinadas consultas, e aí você pode ir direcionando como que ele vai visualizar, né? Que consultas que ele vai fazer. Então, é nesse sentido. E aí a intenção foi justamente, né, evitar aquele retrabalho de sempre estar tendo que gerar uma consulta e filtrar as mesmas coisas. Então, se você já tem essa rotina, você pode vir aqui, salva esses filtros, e a única coisa que você vai ter que fazer é selecionar esse filtro aqui depois, quando for utilizar. Aqui a tela relacionada aos detalhes, né, que daí você clica aqui nos detalhes, ele vai trazer os cards, esses cards são os mesmos que tinham na versão anterior, só o formato, né, que vai apresentar aqui mudou um pouco. E aí, o que tem de diferente? Acredito que o que tem de diferente aqui a mais, né, é só a questão de impostos e do número da negociação, que foi o que a gente adicionou esse ano. Mas em relação às informações, é isso. E o grande porquê, né, do painel é que, por exemplo, se eu precisar ver informações do contrato, adicionar novas informações, a gente vai utilizar desse recurso dos cards para conseguir demonstrar para vocês essas novas informações. Então, é através disso daqui que a gente vai conseguindo adicionar mais funções a esse painel. Com esses cards, a gente traz uma configuração para que vocês configurem por tipo de contrato o que informação que eu vou mostrar. Então, a gente tem um cadastro, lá nos cadastros do armazém, onde você vai determinar o nome da sua análise, da análise que você vai utilizar, e a partir disso, você vai identificar para aqueles tipos de contrato, então você vai vincular quais são os contratos, para esses tipos de contrato, quais são as informações que eu preciso ver. Então, por exemplo, aqui eu tenho um contrato de trocas, onde eu vou colocar que eu preciso ver a venda de insumo,
preciso ver os romaneios, as notas, as baixas que eu fiz nesse contrato, impostos e assim por diante. Então, isso daqui é o que eu preciso ver para esse formato de contrato. Se eu tivesse, por exemplo, um contrato de exportação, então, nesse contrato de exportação, eu vou ter que ver, além da movimentação, né, recepção, expedição, sei lá, navios, vínculo com outros contratos. Então, aí eu venho e coloco as informações aqui na configuração de cards. E aí ele vai direcionando. Depois, quando eu venho aqui para o painel, eu seleciono qual análise que eu vou utilizar. Porque daí o que vai acontecer? Ele vai pegar esse cadastro, todos os tipos que eu tenho aqui, e para esses tipos de contrato que eu configurei, ele vai trazer apenas essas informações. Então, quando a gente diz que a gente não quer poluir a análise, quer conseguir expor muita informação, mas não poluir essa análise, trazendo esses dados para vocês. Então, você orienta, você configura como que quer visualizar, né, cada tipo de contrato, como cada um vai representar uma negociação diferente, vai exigir, né, informações diferentes. Então, a gente traz esse recurso para que vocês consigam orientar aí melhor essa análise sem ter informação desnecessária aí apresentando na tela. Ok. Uma outra questão que a gente trouxe aqui também foi referente à exibição dos indicadores agrupados. Então, marcando esse parâmetro que está em destaque aqui, o que vai acontecer? Para um grupo de contratos que é do mesmo produto e da mesma operação, ou seja, são contratos de entrada e é o mesmo produto soja, quando eu marcar essa opção, ao invés dele trazer item a item, nos totalizadores aqui, ele vai acabar trazendo isso somado. Então, o que a gente percebeu? Tem situações onde, por exemplo, repique de trocas, que gera-se muitos contratos, às vezes, durante a safra, mas que a análise ela é do todo. Então, nessa situação, vocês vão poder utilizar esse parâmetro, filtrar, né, esse tipo de movimentação, e aí, quando apresentar os dados, vai estar mostrando todos os contratos, só que esses resultados que ele traz aqui, ele vai trazer agrupado, ou seja, consolidado, somando todos esses contratos que estão disponíveis aqui. Então, é mais um recurso para vocês utilizarem nesse sentido. Um outro item é em relação à exportação. Então, a gente tem duas opções de exportação, onde você coloca tanto sintético quanto analítico. Então, a diferença é a quantidade de informações, né, que ele vai trazer. E aí, com essa exportação, todos aqueles dados que estão lá no painel, você consegue manipular através da planilha e, às vezes, fazer outras análises que não estão disponíveis lá ou até enviar isso para outras pessoas, né? Então, fica muito a critério do dia a dia de vocês. Aí vai depender nesse sentido. Aí lá embaixo, acho que até aqui dá para ver um pouco, olha, tem a opção de exportação. Então, através dessa opção aqui que você vai conseguir exportar para o Excel. Então, como ele tem muita informação, a gente não trabalhou com a impressão comum de relatório, até porque justamente esse era o problema, né? Aquela impressão em report, ela não propiciava o tamanho, a quantidade de informações que a gente precisava. Então, a gente lançou tudo no Excel para facilitar e vocês conseguirem manipular melhor essas informações. Bom, e aí, como isso tudo, né, partindo do propósito que a gente teve, com os recursos que a gente implementou, como que isso pode ajudar vocês? Deixa eu só fazer um ajuste aqui no vídeo. Tá cortando. Isso. Como que isso pode, né, ajudar vocês? Então, primeiro, a questão dos filtros, como a gente aumentou, né, a quantidade de filtros, vocês conseguem trabalhar com mais possibilidades, conseguem ter mais funcionalidades ligadas a isso, né, analisar mais informações, ter essa praticidade no dia a dia, de já deixar tudo salvo, para que vocês consultem essas informações, orientar a análise realmente para o modelo de negócio que você está trabalhando e a visão consolidada, né, naquele montante de contratos, que às vezes pelos relatórios você não conseguia somar todas as informações que você precisava e aí pelo painel ele pode facilitar isso para vocês. Então, em relação
como isso vai ajudar vocês, né? É basicamente isso. Eu vou dar uma olhada agora aqui nas perguntas de vocês. Em relação ao painel, era isso que eu ia mostrar. Vamos lá. Então, aqui o Marcos está perguntando como que cria esses agrupadores de indicadores apresentado no seu slide. Então, esse daí, o agrupador, eu acredito que você está falando, Marcos. Cadê? Seria referente a esses itens agrupadores aqui ou a esses itens aqui do contrato? Só para confirmar se ficou respondida essa parte quando a gente mostrou esse item aqui. E a outra questão foi se os cards podem ser cadastrados pelo módulo armazém. Então, essa configuração aqui, ele vai ser cadastrado. Como o painel de contratos, hoje ele está disponível tanto no Trocas quanto no armazém. Então, pelos dois módulos, vocês vão conseguir fazer essas configurações, deixar todas essas informações organizadas. Apenas assim, o que vocês conseguem orientar, né, em relação ao que vai ter na tela ou não vai, é com base no que já tem disponível hoje. Então, vocês vão dar uma olhada, né, em todos os cards que tem disponível, e aí, se tiver necessidade de novas informações, aí depende de implementação no sistema. Mas, se não, aí você já vai lá e utiliza o que está pelos cards mesmo, entendeu? Então, aí vocês já conseguem fazer. Tanto para quem usa o Trocas, quanto para quem usa o armazém. Fechado? Maravilha? Isso mesmo. Isso mesmo, Marcos, não necessariamente só com o armazém. Então, pode fazer no Trocas também. Ver se tem alguma informação que eu não passei. Tem uma informação que eu deveria ter passado no início, eu esqueci, para vocês deixarem aí no chat, né, o nome de vocês e a empresa. Então, quem puder, deixa aí, por favor, essas informações para a gente. Ok. Então, é isso, pessoal. Essas informações só está disponível nessa versão. Tem algumas versões evolutivas que a gente já tem isso disponível, né? Mas o total, né? O todo está na versão oficial mesmo, né? Que é a versão comercial que foi disponibilizada para o mercado. Mas se você atualizou para alguma evolutiva no início desse ano, então aí você já tem essa opção disponível também. Para Cereal Agronegócios, que mandou aqui. Marcos Almeida está perguntando, os cards não podem ser personalizados? Eles já estão prontos no sistema? Isso mesmo, o card em si, ele já está pronto, ele não tem como você mexer. Você personaliza, né, na verdade, a demonstração de quais cards você vai visualizar. É possível criar o Marcos Souza, é possível criar uma análise para trazer comprado e o vendido ao mesmo tempo agrupado? Não, Marcos, por enquanto eu consigo ver apenas o que for correspondente à mesma operação. Então, por exemplo, entrada e saída, isso não se mistura. Ok, beleza. Em qual versão essa função está disponível? Então, a partir da 3.13.6.0, que é a versão comercial que está sendo disponibilizada agora no mercado, vocês já vão conseguir utilizar essa opção, tá? Respondendo aqui o Tiago Alencar. Beleza. Então tá, pessoal, vou passar para o próximo tema, então. Próximo tema é o controle de pátio. Então, desculpa.
Então, o que a gente, há um certo tempo já, né, a gente tinha um desejo aí de rever o fluxo de pesagem lá no controle de... Vou só voltar aqui um pouco para uma outra pergunta que eu vi aqui, antes de começar. Dito que essa dúvida do Marcos Souza seja para ver o resultado final de uma compra e venda. Tem alguma forma ou modelo que mostre o resultado da operação? Lá no painel, ele tem a opção de mostrar o vínculo dos contratos. Então, se os contratos estiverem vinculados, tem um card específico para isso, tá? E aí, agora eu começo do pátio, aí depois, na hora que eu terminar, eu volto a ver as perguntas, tá bom? Em relação à parte do pátio, ao controle de pátio, né? Tudo começou com um cliente que procurou a gente para fazer uma integração com tag de pesagem. Então, a Toledo tem um equipamento, e eu acredito que até outros fornecedores têm, onde você utiliza de uma tag, todos os dados da pesagem ficam vinculados a essa tag, e automaticamente o peso é enviado, o motorista usa essa tag para poder pesar, para passar pela cancela e tudo mais, e tudo isso fica vinculado, né, o peso é lido automaticamente e tudo mais. E quando a gente recebeu isso, a gente parou para olhar para o nosso controle de pesagem e percebeu que até para o próprio fluxo, né, de às vezes ver que eu estou cadastrando a informação e depois eu vou pesar, a gente não ia conseguir estabelecer esse tipo de integração a partir do processo que a gente já tinha. Então, a gente aproveitou a oportunidade para que a gente conseguisse pensar, né, num formato de pesagem diferente, que desse mais flexibilidade para vocês se organizarem, né, nesse fluxo de safra. Então, em relação, assim, além de automatizar a captura de peso com o uso desse equipamento, a gente também pensou, né, em como melhorar esse gerenciamento do fluxo de pesagens, em como minimizar a tomada de decisões do balanceiro. Então, a gente sabe que às vezes muita coisa que às vezes dá errado na balança, né, que está ali na pressão do dia a dia, preenche uma informação errada, vincula um contrato, desdobre um contrato que não era para ser, e que talvez, né, que foi o que a gente tentou buscar, antecipar essas decisões para que não haja, né, essa necessidade do balanceiro tomar. E muitas vezes a gente se questionou, será que é o balanceiro mesmo que tem que tomar esse tipo de decisão? Então, é esse tipo de informação, né, de questionamento que a gente foi tentar resolver. E a outra coisa que a gente queria trazer para vocês também, né, é aumentar a produtividade. Então, a gente pensou como separar ali as atividades que estão atreladas à pesagem, para que a empresa possa se organizar de forma que, quando tem o pico da safra, né, que vocês consigam se organizar de uma forma diferente, às vezes, colocar mais pessoas cadastrando, organizando uma fila. Então, tem todas essas questões que a gente tentou trazer para vocês. Beleza? Opa. Aí, até para demonstrar para vocês o que é o sistema de tags, né? Caso tenha alguém aqui que não conheça, eu trouxe um institucional da Toledo. Ele mostra aqui, né, o transponder sendo utilizado, onde o motorista cadastra as informações e aí ele vai para a pesagem e depois volta. Então, no momento que ele cadastrou, né, esse transponder, os dados de pesagem já estão todos ali e no caso o Guardian, que é o sistema da Toledo, ele já lê todas essas informações. Então, vou trazer aqui para vocês, olha. O motorista chegou, vai cadastrar todas as informações e vincular essa tag. Identificou, vocês viram que ele apontou ali, né, Opa, desculpa, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Cadastrou. Fez a associação, apontou a tag lá para poder liberar. Quando ele estabilizou o peso, ele já vai amarrar esse peso, né, no banco de dados do Guardian, lá da Toledo. Voltou, fazendo a pesagem final.
E aí, nesse momento que ele fez as pesagens, né, como isso já vai estar no banco de dados lá do Guardiã da Toledo, o nosso papel quanto a RP, né, é fazer essa comunicação para que a gente já consiga capturar esse peso automaticamente, sem depender, né, do balanceiro ir lá e solicitar a leitura do peso, igual é hoje o que a gente vê lá no controle de pesagem. Então, aqui é a tela principal do controle de pátio. A ideia foi tentar trazer, né, um pouco assim, para vocês entenderem o que ainda está aguardando para poder entrar, o que já entrou, né, ou está classificando, tá pesando e assim por diante, e se está concluído. Então, concluído assim, a pesagem, né, e aí falta só eu gerar o rumo-meio e fazer a nota. Então, a intenção com esse layout, né, para ficar mais amigável, para passar mais informações para vocês em relação a esses dados, para que vocês pudessem se organizar melhor. Então, aqui a gente traz, né, os tickets que estão aqui aguardando. Aí, vamos supor, a gente separa por cor o que está classificado, o que está carregando, pesando, e o que está a faturar. Então, a gente tenta trazer elementos que facilitem vocês identificarem, né, as informações aqui no pátio, no controle de pátio. Em relação ao cadastro da tag, que a gente mencionou, né, para pesagem automática, a gente tem um cadastro no sistema onde a gente colocou, né, para poder fazer esse link com a tag que o armazém tem em relação a essa pesagem. E aí, durante a integração com a Toledo, a gente teve uma dificuldade em relação à criptografia das informações. Tem algumas coisas que eles não abrem a criptografia para a gente, então a gente teve que fazer uma adaptação para conseguir ainda trabalhar com essa tag. Então, o que foi? A gente cadastra, né, essa tag aqui, gera um valor para ela e gera um código de barras. Esse código de barras, ele vai precisar ser colado, anexado ali junto à tag que eu estou utilizando e entregando para o motorista. Por quê? É a única forma da gente conseguir fazer esse vínculo para a hora que a informação ir e voltar, né, nesses bancos de dados, né, no banco de dados lá da Toledo e no nosso, a gente conseguir ter o link, que essa tag aqui é referente a esse veículo, a esse parceiro e assim por diante. Como a gente teve a dificuldade, né, em relação à questão da criptografia, não deu para a gente utilizar já direto a tag. Então, esse foi o formato que a gente encontrou para poder continuar trabalhando, né, com a automação, não perder os benefícios da automação e dar essa possibilidade para o cliente sem que ele precisasse investir ainda mais, né, nos equipamentos. Bom, a outra parte que a gente tinha comentado em relação a minimizar, né, a tomada de decisão durante a pesagem, isso tudo vai vir a partir do cenário de pesagem. Então, por exemplo, aqui eu vou cadastrar as informações que vão ser utilizadas ali no meu cenário de pesagem. Então, eu tenho aqui qual que é a operação, se é uma entrada ou saída, se o meu tipo da operação é normal ou é avulsa, qual que é a descrição, né, que eu vou dar, que é isso que vai aparecer lá no pátio para eu selecionar, o produto, o ciclo, normalmente isso é casado, né, num período, num determinado ciclo, agora está entrando milho, está entrando trigo, está entrando soja, então eu associo essas informações, qual que é o desconto de classificação que eu vou utilizar, e aí eu tenho aqui operações e usuários. Operações, ele vai servir para já trazer algumas informações prontas com qual tipo de operação que eu tenho que considerar nessa movimentação. Então, é uma compra direta, é uma entrada para depósito, é uma venda, é o que é, né? Então, eu vou usar esses dados. E a outra coisa é referente à priorização de contratos e ao desdobramento de contratos, que, ao meu ver, é o que a gente mais ganha, né, em relação a essa configuração. Por quê? Quando eu defino essa priorização de contratos, igual está no exemplo aqui, então eu coloquei que primeiro é trocas, depois é compra direta e só depois eu vou gerar um manejo sem contrato. Quando chegar lá na frente, a ordem que ele vai carregar os contratos para mim é exatamente essa que está aqui. Então, ele vai utilizar dessas informações, né? A gente já tinha até um pouco dessa questão de prioridade lá no controle de pesagem.
Aqui ele veio mais robusto porque se estendeu ao desdobramento. Então, vamos supor que, se eu usei um contrato de trocas e agora não é possível, agora acabou o saldo, né? Eu não tenho mais saldo suficiente, vou ter que desdobrar. Então, o sistema vai desdobrar para o próximo item aqui que está configurado no cenário. Então, o próximo é compra direta. Eu tenho algum contrato de compra direta? Não, não tenho. Então, aí, se eu não tiver, o próximo romaneio gera sem contrato. Assim como também tem a possibilidade de que nessa opção sem contrato, você marque para gerar um contrato automático. Então, o que vai acontecer? Quando chegar na parte que eu não tenho mais contrato, o sistema vai gerar um contrato automático para você, de valor aberto ou de depósito, conforme você configurar aqui, que daí essa movimentação ela já fica alocada em um contrato. Então, já fica tudo organizado. E aí, eu não trago tela para o balanceiro escolher que contrato que eu vou desdobrar, o que eu vou fazer, nada disso. Eu já faço tudo automaticamente pelo sistema, já alocando as quantidades e assim por diante. E a outra parte relacionada aqui aos usuários. Então, se você quer determinar, né, que só alguns usuários podem trabalhar com algum cenário, você também vai conseguir fazer essa configuração. Aqui é o formato que você seleciona, né, esses cenários na pesagem. Então, tem dois jeitos. O primeiro é você trabalhar igual ele está aqui, onde você vai escolher um cenário. Vamos supor que agora eu estou trabalhando só com recepção. Então, eu venho aqui, escolho recepção, e aí no restante do meu dia vai ficar selecionado isso aqui, ele não vai pedir mais essa informação. Se você quiser trocar, você vai poder trocar, né, pela opção aqui, só que ele sempre vai trazer, ele sempre vai considerar que todas as pesagens vão usar esse cenário. E aí eu tenho outra configuração que para cada pesagem ele traz os cenários para você escolher. Então, por exemplo, eu tenho aqui a entrada de grãos. Então, na recepção e expedição eu vou ter todos os cenários que eu cadastrei. E aí o balanceiro vai escolher qual cenário ele vai utilizar. Então, se a gente for pensar assim, que tem que dar treinamento para um safrista, uma pessoa que vai ter pouco contato às vezes, né, que precisa de uma facilidade maior, aqui, ao invés de você estar orientando ele a usar diversas informações, você está orientando ele que para determinada situação ele vai usar essa informação. Então, a gente conseguiu consolidar várias coisas, né, em uma única descrição que vai ser o cenário. Então, aí ele vai utilizar o que está aqui e pronto, acabou. Então, está bem mais fácil também de passar conhecimento nesse sentido, né? Aqui é a tela de cadastro de pesagem. Então, quando você digitar a placa lá, né, o primeiro passo que você vai ter que fazer é cadastrar a pesagem. Como eu disse, a partir do momento que você preencheu as informações, ele já carrega o contrato automaticamente, de acordo com aquelas configurações que estão lá no cenário. Então, você já vai conseguir, né, trazer essa informação automática, sem ele precisar escolher. Mas se ele quiser alterar, de repente vocês querem, né, ter essa flexibilidade de alterar alguma informação, não tem problema. Aqui ele vai trazer a opção para que você altere. Mas, por padrão, ele vai respeitar o que está no cenário. E aqui eu vou cadastrar as informações principais. Repare que aqui a gente não está vendo nada sobre peso. É só o cadastro mesmo, dos dados do parceiro, que contrato que vai ser, se tem partida, se não tem, e os dados do motorista. Aquelas informações do cenário ele já trouxe, né? Tudo aqui pra gente. Na parte aqui da entrada, compra direta e assim por diante. E no fluxo que ele for seguindo da pesagem, né, conforme eu vou utilizando a placa, ele vai seguindo. Então, ele libera para trânsito, ele tem uma opção aqui, né, que eu até esqueci de colocar, mas ele tem uma opção para liberar para trânsito, para autorizar passar da guia aguardando para outra. Então, você determina, né, se isso vai estar condicionado a tag, se não. E aí, ele passa para a guia transitando. E depois que ele está lá, aí você pode fazer a classificação. Então, ele traz aqui, né? Ele tem a opção de já fazer a classificação por aqui. Só que também, vamos supor que você tenha, né, na sua estrutura, o classificador, ele tem a máquina dele e utiliza aquela outra rotina de classificação que tem lá no armazém. Então, se ele já tem esse processo, ele vai poder ir lá, o ticket vai aparecer para ele lá, ele pode classificar por lá, e depois ele já aparece aqui classificado, não tem problema. Então, tem as duas possibilidades.
Com relação à leitura do peso, quando você tem a tag, você nem vai utilizar essa tela aqui, porque ele já vai trazer o peso aqui automaticamente. Quando você for acompanhando, o peso já vai estar ali automático, não depende de ninguém solicitar. Mas vamos supor que você não tem essa integração, não tem esses equipamentos, né? E ainda assim quer utilizar do controle de pátio. Então, a gente traz essa tela de leitura de peso, onde você pode utilizar a estrutura que já existe hoje, por exemplo, lá no controle de pesagem. Então, aquela leitura de balança que já tem, ou então a inserção manual do peso. Então, ele vai trazer essa mesma tela que tem lá para poder capturar o peso. Então, se você não usa tag, né, não tem esses equipamentos, você já pode utilizar aqui manual também, não tem problema. E aí ele vai permitir você fazer a captura do peso inicial, final, e aí o que é mais interessante, né? Não tem uma ordem específica para você poder fazer, tipo, a classificação ou a pesagem. Você pode, claro que tem a ordem, né, da pesagem inicial e final, mas você pode fazer a pesagem inicial e depois fazer a classificação. Você pode fazer a classificação e depois a pesagem inicial e a final. Então, de acordo com o que está acontecendo no momento, vocês determinam o que vocês vão fazer primeiro. Então, é para poder ficar bem flexível mesmo nesse sentido. Aqui, ó, ele traz também, além da manipulação que a gente tem, né, pelas operações, que eu já vou mostrar direitinho, você pode ter, né, a captura de peso, clicando com o botão direito, tanto na parte de aguardando, quanto aqui, ele vai te dar as opções disponíveis também. Então, aqui ele daria, vamos supor, para poder liberar para trânsito. Quando eu libero para trânsito, quer dizer que esse caminhão está autorizado para vir aqui para o transitando, para entrar no meu pátio, vamos dizer assim. Então, ele vai, eu posso colocar aqui, captura de peso, tá? Mas qual peso que você quer utilizar, que você quer capturar agora? Classificar, ou então imprimir o ticket. Você vai ter essas opções aqui. Aí aqui eu trouxe para destacar as operações que ele traz aqui em cima também, onde você pode escolher o que você vai fazer. Então, você pode fazer o vínculo de tags, liberar para trânsito, que é o que eu falei, quando você autoriza esse caminhão a entrar no seu pátio, né? Editar esse cadastro que você fez, cancelar, atualizar, cadastrar motorista, cadastrar veículo. Então, a gente trouxe, né, essas facilidades para cá, para ajudar vocês também nesse sentido. E aqui, sobre a classificação, o peso, também se chegou aqui precisa cancelar alguma coisa. E as operações aqui no concluindo, o que aconteceu? Quando chega aqui, ele ainda é um ticket. Então, para você poder gerar o romaneio, fechar contrato, desdobrar, né, nos contratos, partilha, nota fiscal, tudo isso vai depender de você finalizar. Então, vamos supor que é uma outra pessoa que gerencia essa parte, né, de trabalhar com as notas, com os contratos. Então, você pode vir aqui finalizar. No momento que finalizar, lembra que eu comentei lá da parte do desdobramento, que é automático, né? Aqui na tela não mostra nada para o balanceiro, mas internamente ali ele já fez todo o rateio em relação aos romaneios que ele precisava gerar. Lembrando que ele sempre vai dividir conforme a operação do romaneio. Se eu estiver desdobrando contratos de compra direta, os dois são de compra direta, ele vai usar o mesmo romaneio e só desdobrar para o romaneio. Mas se eu estiver desdobrando compra direta e valor aberto, aí ele vai gerar mais de um romaneio por conta das operações, né, que são diferentes nesse caso. Então, como a operação no armazém lá é diferente, aí ele vai trazer vai ser necessário, né, a geração desse romaneio. E aí, outra coisa interessante que a gente traz aqui também, que lembra o conceito do balança off, para quem já conhece aí, é que essas movimentações também são possíveis só utilizando a placa. Então, no momento que esse caminhão chegou ali para poder pesar, pela placa, quando você digitou a placa, dá Enter, ele já vai trazer o cadastro da pesagem. Então, se você não liberou para trânsito, digitou a placa, Enter, ele vai perguntar se você quer liberar para trânsito. Aí você libera. Digitou a placa, Enter, aí ele segue um fluxo padrão, né? Nesse caso, que seria classificar, pesar inicial, pesar final e depois finalizar. Então, também tem essa facilidade de você já trabalhar com a própria placa, né? Para poder ver as informações. E cada vocês podem observar também que tem essa opção de filtrar. Então, ele traz algumas informações aqui que você pode já fazer filtro no momento que está
para consultar, né, alguma informação que seja necessária, algo assim. Aqui também, eu esqueci de falar antes, mas ele tem aqui a nota de transporte. Então, aqui em Goiás, por exemplo, exige, né, a nota de transporte. Então, se você quiser começar a pesagem pela nota de transporte, no momento que você clicar aqui na placa, né, utilizar a placa, ele já vai começar essa pesagem pelos dados da nota de transporte, se essa nota já estiver aqui com a mesma placa. Então, já é interessante nesse sentido também. E ele dá as informações aqui em relação à quantidade. Então, quantos veículos que estão aguardando, quantos veículos que estão dentro do pátio, quantos veículos estão aguardando, né, a finalização da pesagem, ou seja, geração do romaneio e emissão de nota fiscal. Então, ele traz todas essas opções aqui. Vou tomar uma água aqui. Bom, e aí ele tem uma guia lá também, né, para as pesagens finalizadas. Então, depois que finalizou a pesagem, você vai conseguir consultar todas essas pesagens aqui, tem um filtro, você pode conferir a movimentação do dia, algo nesse sentido. Então, ele vai trazer esses dados aqui também. E aí, para evitar conflito, tem um lembrete que é importante a gente fazer, que quando o pátio ele está aberto, você não vai conseguir abrir o controle de pesagem, tá? Então, aí tem que lembrar dessa regrinha aí para poder fazer as movimentações. Principais processos atendidos. Então, o que a gente achou interessante, né? Elencar aqui, porque ele ainda não atende exatamente todos os itens que tem no controle de pesagem, não estão no pátio, até porque a gente pensou no conceito totalmente diferente, né? Então, o que a gente trouxe para o pátio até o momento? Você vai conseguir fazer a pesagem normal, a pesagem avulsa, a pesagem com nota de transporte, ele vai gerar o subproduto e resíduo, vai fazer a partilha por percentual, por quantidade ainda não está disponível. Você vai conseguir fazer transferência entre lojas, vai fazer a priorização de contratos, que é aquilo que eu expliquei para vocês, o desdobramento de contratos e a geração de contratos automáticos ou iniciar a pesagem através de um contrato, que é quando você, antes de abrir aquela tela do cadastro da pesagem, ele já traz uma telinha para você selecionar o próprio contrato. Então, é essa a opção. Aqui, então, os principais processos. Aqui trazendo só um spoiler, né, que acabou não saindo nessa versão, mas que a gente já está trabalhando e já está para sair nessa outra versão evolutiva, que são duas novas opções para deixar ainda mais flexível, né, o processo para vocês. Então, hoje, o carregamento automático de contratos, que é aquele que eu mostrei, né, está configurado, ele já vai trazer o contrato. Então, isso vai ficar opcional. Se de repente na sua realidade isso não se aplica, você vai ter um parâmetro. Aí vocês podem ver que a gente até criou uma abinha nova aqui, né, para poder gerenciar essas regras, aonde você vai colocar, né, que vai habilitar esse carregamento automático ou não. Então, se não for aderente, não for bacana para a sua realidade, você pode ir lá e não utilizar essa opção, deixar que a pessoa escolha. E a outra questão é em relação à configuração de desdobramento de contratos, que a gente está dando a opção aqui de ser por prioridade ou por modalidade. O que a gente percebeu e como que está hoje, né? Na entrada, o desdobramento, ele é todo pela prioridade, ele segue aquelas prioridades, vai cumprindo um contrato depois do outro e fecha o processo ali. Já na saída, hoje está travado assim, né, na versão que vocês, que já está disponível, ele olha a modalidade. Então, por exemplo, se no meu cenário eu consigo colocar só uma modalidade no de saída, né? E ele vai respeitar sempre essa modalidade na saída. Então, se eu coloquei um contrato de valor fixo, para eu conseguir desdobrar esse contrato, só vai desdobrar em outros de valor fixo. E com essa parametrização aqui, seja para entrada ou para saída, ele deixa livre para você decidir. Você quer continuar usando prioridade ou modalidade? Então, vocês escolhem como que querem trabalhar, se vai desdobrar isso por prioridade ou se vai desdobrar por modalidade. E aqui o da saída, que é a informação que vai mudar lá em relação a essa versão também. Então, isso aqui eu achei interessante já trazer para vocês também, por mais que não esteja naquela versão, mas que já está para sair, para vocês terem conhecimento também, né? E ver que isso daqui vai mudar e vai ajudar.
Bom, e como que isso tudo no pátio vai ajudar, né, a realidade de vocês? Então, o que a gente mais elencou aqui é a minimização de erros operacionais, porque as informações estão todas centralizadas lá no cenário, né? Então, normalmente o que dá mais problema, né, essa questão das informações, e aqui já está tudo centralizado, então não vai ter esse tipo de problema. A agilidade com os dos cenários, então, ao invés de escolher lá aquelas, sei lá, escolher 5 informações, que contrato eu vou desdobrar, não vou, ele vai utilizar apenas a escolha do cenário, então isso agiliza bastante também o processo. A segurança com a pesagem automática, então, por exemplo, quem tem um equipamento já vai conseguir trazer o peso ali sem depender de uma pessoa, então isso já traz mais segurança para o processo também. E a flexibilidade para mudar a ordem do processo de pesagem. Então, igual eu comentei, de acordo com cada momento que vocês estão passando, precisou mudar ali, vou classificar primeiro, vou cadastrar todo mundo agora, vai ter 3 funcionários cadastrando, então eu parto para essa ideia, ou então vou classificar e depois pesar, vou pesar e depois classificar. Então, está muito dinâmico para que vocês definam, né, de que maneira que vocês querem trabalhar. Então, o valor assim que a gente tentou gerar, né, com essa rotina, foi realmente esse, foi tentar olhar para o que a gente achava que poderia ser melhor no controle de pesagem e vir para cá já com essa proposta de trazer algo bem mais bacana para vocês. E um ponto, tem um campo que eu não coloquei aqui, mas que eu lembrei agora, no contrato, a gente trouxe para a tela, né, do tipo de contrato e do contrato, a decisão sobre a questão do desdobramento. Então, na hora que você for cadastrar o contrato, você vai poder escolher lá se sim, esse contrato pode ser excedido, se não, não pode ser excedido, ou se ele pode ser excedido na última carga. Porque esses parâmetros que está lá na aba dados financeiros do contrato, ele que vai definir, né, ele que vai ajudar o campo de prioridades a definir quando ele vai passar para o próximo contrato. Porque, por exemplo, se está lá que eu posso exceder um contrato, o contrato que apareceu para mim eu posso exceder. Então, não faz sentido ele passar para o próximo. Ele vai lá e excede aquele. Agora, se está que não, eu não posso exceder, então ele vai passar para o próximo. E vai vendo as mesmas regras dos próximos que ele for utilizar. Então, em relação ao controle de pátio, acho que era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que era interessante passar. Tem umas colinhas aqui. Não, a gente falou da nota de transporte, a questão das decisões, é isso. Então, agora eu vou passar a olhar as perguntas de vocês, tá? Esse aqui. Essas aqui ainda era do painel. O Júlio. Aline, essa integração pode ser feita com as balanças da Saturno? Então, a homologação, né, o que a gente conseguiu testar, os equipamentos que a gente tinha até o momento, eram os equipamentos da Toledo. Então, a gente até tentou deixar o mais flexível possível para que se surgissem, né, novos fornecedores. E aí, agora, o que a gente tem que fazer é pegar, entender como que é o equipamento que vocês têm da Saturno, que tem disponível, e ter um ambiente para a gente fazer as validações necessárias, né? Mas, em tese, já é para estar bem adiantado aí nesse sentido e passar a atender outros fornecedores, sim. Marcos Almeida, pode acontecer das tags perderem a etiqueta com o código de barras do RP? Se isso acontecer, como se identifica a tag ou simplesmente vai lá e coloca um novo código de barras para ela? Nesse caso, vai ter que colocar um novo código de barras para ela, porque senão não vai ter como a gente saber qual que é. Igual eu tinha comentado, a nossa dificuldade, porque a gente queria mesmo, né, era ter utilizado somente a tag. Só que como a gente encontrou essa barreira em relação à criptografia que não foi aberta para nós,
Aí a gente teve que usar isso como uma solução, né, para não perder aí a automação do processo. Então realmente ele ia ter que pegar e imprimir, né, novamente para colocar lá. Então, de repente, até a empresa pode ver algumas soluções para, sei lá, que isso fique mais durável, vamos dizer assim. A Sueli Moreira. Aline, no armazém que trabalho, a classificação é antes da pesagem. Neste caso, o classificador vai poder fazer o cadastro ou teremos que fazer o cadastro antes? Nesse caso, o cadastro precisa ser feito lá no pátio, e aí as informações de classificação em si, né? Aí ele vai poder colocar lá pela rotina de classificação mesmo. Então, para conseguir controlar o fluxo, né? Ele vai fazer dessa maneira. O Marcos falou, show, posso utilizar esse painel para fazer um controle de fila do meu pátio, isso mesmo, vai ajudar bastante, né, nesse sentido, era a nossa intenção. A Suelen Ribeiro. Aline, funciona só com as balanças da Toledo? Hoje, homologado, a gente tem apenas com a estrutura da Toledo, mas se você tiver algum outro fornecedor, né, a gente pode fazer essa homologação, acompanhar com vocês e entender como que vai ser. Pelo sistema de integração que a gente fez, é para já estar bem mais aberto a receber outros fornecedores. Mas a leitura de peso, vamos supor que você vai usar a mesma leitura que já tem lá no controle de pesagem. Aí é qualquer balança. Aí é igual o controle de pesagem mesmo, tá? Só para deixar isso claro para vocês. E o Radson, Marcos, sem dúvidas, algo muito importante, tanto quanto fazer a emissão dos romaneios e notas. É o controle de fila para manter a organização e o fluxo de pesagens. E pelo que pude entender, hoje o controle de pátio nos permite tal ação. Exatamente, porque como ele traz as quantidades, traz todas essas informações, ele vai ajudar bastante nesse sentido. Isso mesmo, pessoal. Vou dar só mais um minutinho aqui para ver se aparece alguma outra pergunta e já vou ir para o próximo tema, tá? Sei que já está perto do horário de almoço aí, mas é o nosso último tema. Beleza. Então, vamos lá. O próximo é referente à cobrança de despesa de depósito. Então, a gente também já tinha, né, a notícia em relação a algumas dores sobre o processo de despesa de depósito. E quando a gente se deparou com a necessidade de trazer, né, uma consulta para poder apresentar aí o reconhecimento de receitas em relação às exigências, né, do CPC, a gente viu que precisaria colocar alguns processos antes disso para que fosse possível trazer esse tipo de consulta no sistema. Então, também partiu, né, da ideia de um dos nossos clientes, e aí a gente repensar todo o processo, semelhante ao que aconteceu nos anteriores. Então, o que foi o nosso propósito, o que foram os nossos desafios, né? A gente precisava muito otimizar a performance do cálculo, porque hoje a gente sabe que dependendo do tamanho, né, da movimentação, da quantidade de informações que tem lá, esses relatórios, essas informações pode ficar mais lento, coisas nesse sentido. Então, era um desafio para a gente trabalhar essa questão da performance. Melhorar o gerenciamento de notas fiscais. Então, na parte de nota de serviço, né, a gente sempre deixou tudo muito manual, tudo lá pelo nota fiscal manual, lançar a nota da prefeitura e pronto, acabou. Então, não tinha nada relacionado a esse gerenciamento de nota. A outra parte foi sobre flexibilizar a titularidade da cobrança da despesa. Então, se, por exemplo, acontece muito, né, de um terceiro comprar o grão daquele produtor que está armazenando com você e, no fim das contas, ele assumir, né, a despesa. E hoje o sistema não tinha nada, né, que possibilitasse vocês transferirem esse recurso, transferirem essa cobrança para esse terceiro. Então, a gente também precisava dessa flexibilidade para conseguir passar a cobrança para outras pessoas. E, por fim, viabilizar a análise do reconhecimento de receitas. A gente
fez uma mudança, para começar, a gente fez uma mudança em relação ao cálculo da cobrança. Então, esse cálculo script simples é o que ele já faz hoje, que é gravar período a período, um período após o outro, ele vai gravando essas informações. E o cálculo de script composto, ele já não grava item a item. Então, tipo assim, se cada dia cobrado eu tiver um valor, no simples ele vai cobrar, ele vai gravar, desculpa, se for a sua cobrança diária, por exemplo. E no composto não, ele já faz um cálculo direto. Então, ele pega o seu período, aplica uma fórmula semelhante a um juro composto, vamos dizer assim, e já chega a um resultado. Isso elimina diferença de valores por conta de arredondamento, traz performance, porque a gente não tem que se preocupar com cada picadinho de espaço que tem ali. Então, já ajuda a gente, né, bastante nesse sentido. E aí você define, né, com qual modelo você vai trabalhar, porque de repente, se esse detalhe do detalhe ele é relevante para você, você vai ter que trabalhar com o simples. Mas se você quer mais performance e o que importa é o resultado final, então você pode trabalhar com o composto. Essa questão também, né, de mudar o cálculo, permitiu que a gente colocasse lá no saldo de grãos por produtor uma forma de você ver a previsão das despesas desse parceiro. Então, tinha momentos, né, que você vai consultar o saldo do produtor, mas em momento nenhum ele considera aquela quantidade que lá na frente vai ser descontada dele, por conta da despesa. Que geralmente a quebra técnica, né, ela desconta peso, por exemplo, então você não via essa previsão para ter a exata noção do saldo dele. Então, a gente colocou essa opção aqui, caso você queira verificar as despesas, e ele traz aqui, ele passa a preencher na coluna de despesa que é essa informação. Então, aí até aqui no extrato, ó, vocês vão ver que vai ter informação, previsão despesa. Então, isso vai ficar claro para vocês. Também buscando, né, trazer maior facilidade, a gente deu uma reformulada no layout. Então, devido a essas mudanças, a gente ia precisar trazer mais informações para a despesa. E com isso, a gente precisou rever algumas coisas do layout para que pudesse, né, colocar essas novas informações sem ficar complicado de entender. Então, essa primeira parte aqui, onde ele traz, né, as informações aí do parceiro, os serviços calculados. Se você estender aqui, ele vai mostrar os romaneios que estão vinculados e a informação do acerto, né? Que não é mais aquela aba. Então, aqui você tem mais certeza do que você está fazendo, porque você está selecionando uma opção. Se você vai acertar por quantidade ou se vai ser por serviço. Aqui é a última etapa, né? Onde você vê as informações finais. E aí vai ter os serviços aqui, caso você queira conceder algum desconto, caso você queira aplicar, conferir os valores. Então, tá tudo aqui, essas informações. Aqui também os romaneios que você está acertando, se você precisar visualizar. Então, um rearranjo aí, vamos dizer assim, para melhorar essa visualização. Aí, referente à titularidade, né, no acerto da despesa, ele traz aqui, ó, no próprio acerto da despesa, a informação do titular, que vai trazer esse campo onde, para o serviço que eu tenho aqui, o serviço que eu selecionei, eu vou determinar para quem que eu vou passar, quem que vai ser o responsável e que valor ele vai ser responsável por pagar. Lembrando que eu só posso transferir essa cobrança de serviços por valor. Então, ele vai trazer esses dados aqui para que você escolha, né, tanto de cobranças que às vezes já foram calculadas anteriormente, quanto dessas cobranças aqui, que eu estou calculando agora. E outra possibilidade é que através de um parâmetro que vocês marcarem lá nos parâmetros gerais, quando você estiver fazendo a transferência de produto, ou seja, estou debitando de um parceiro, creditando para o outro, ele pode trazer para vocês uma nova etapa, onde você vai fazer a transferência dessas informações. Então, a transferência da cobrança, né? Então, a gente vai colocar lá, ele vai abrir essa segunda etapa, onde você vai falar que para aquele parceiro que você vai transferir, você já vai passar essa cobrança. Então, não é mais responsabilidade do que está sendo debitado. Então, aí vai variar nesse sentido.
Aqui a manutenção da despesa de depósito, que também foi necessário a gente reformular aqui por conta das informações que a gente ia ter que mostrar. Então, por exemplo, se houve a transferência de um parceiro para o outro, vocês vão conseguir visualizar, porque aqui, olha só, vai estar os dois parceiros que fazem parte dessa despesa. Então, X reais é de um e Y é de outro. Então, vai ter essas informações. E aqui ele vai trazer mais claro para vocês os detalhes, né, dessa despesa, seja por serviço ou por despesa, e as notas fiscais que estão amarradas a esse item aqui. A gente tem também a nota fiscal, a nota automática de serviço. Então, quando você conclui o acerto da despesa, seja lá no 207, onde você faz o acerto, ou na própria manutenção da despesa, você já vai conseguir emitir a nota de prestação de serviços, onde você vai configurar lá nos parâmetros gerais, né, a configuração de nota automática. Ele já vai emitir essa nota automática de serviço para você, que hoje ele não emitia. E se por acaso você não emitir por lá, você pode vir aqui no 209 também, onde antes você já emitia as notas do Romaneio e vai ter novas abas para você fazer as notas das despesas. Então, o que está pendente de nota de devolução, quando é caso de desconto de peso, né? E o que está pendente de nota de serviço. E aí, vale a gente lembrar que a transmissão dessa nota de prestação de serviços, ela depende muito da prefeitura, né? De cada cidade. Então, vocês precisam consultar se o SEAGRE já tem a integração necessária, né? Para a cidade de vocês, para que ocorra essa transmissão aí automaticamente. E aí, por fim, o resultado que a gente queria, né, era chegar a esse relatório. Então, é uma consulta onde eu posso exportar essas informações para Excel. Normalmente a empresa, né, já vai trabalhar com a contabilização dessas informações, do reconhecimento de receitas, que já está previsto, né, no Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Aqui, o que a gente trouxe, né, foi, na verdade, só uma consulta, a gente ainda não dispara nada relacionado à contabilização, mas com essa consulta, o seu departamento contábil já consegue, né, trabalhar bastante informação em relação a essa previsão de receitas que você tem por conta do grão que está armazenado no seu armazém, que ainda não teve acerto de despesa. Então, até aqueles cenários onde eu transferi de um parceiro para o outro, essa consulta ela já consegue entender isso e vai trazer essas informações aqui para vocês. Bom, e como que isso pode ajudar vocês, né? Então, a previsibilidade da cobrança, que antes você não via lá no saldo de grãos produtor, agora você já consegue descontar isso para passar um saldo real para o produtor. A retirada de controles paralelos, então, quando eu transfiro de um parceiro para o outro, normalmente, se você ia usar a planilha para controlar essa movimentação até que tudo ficasse fechado, e aí agora você não precisa mais, né, utilizar isso. E a rastreabilidade de cobranças transferidas, então você vê de que parceiro, para qual parceiro, e as informações para apoiar a contabilidade, que é aquele caso lá que a gente trouxe para vocês. Então, em relação aqui à despesa, também era isso que eu tinha para passar, vou ver aqui o que vocês colocaram. O Diogo, qual o modelo de balança da Toledo? Diogo, eu não tenho essa informação, a gente vai verificar e entra em contato com você depois pelo e-mail, tá bom? O Diogo, esse material com vídeo serão disponibilizados? Serão sim, gente. Tanto a live vai ficar salva, né? E depois vai ser disponibilizada na playlist do SEAGRE Talks, lá no YouTube da SEAGRE. E o material vai ser enviado para vocês depois. Então, todo esse material que eu apresentei aqui, ele vai ser enviado para vocês também. E o Marcos perguntou, Aline, o que preciso fazer para já emitir a minha nota de serviço direto pela despesa? É só configurar lá nos parâmetros gerais, você cria a configuração de nota para prestação de serviço, ele vai ter a opção lá, e aí quando você for concluir a despesa, ele já vai questionar se você quer emitir essa nota fiscal de serviço, assim como hoje ele já questiona sobre a nota de devolução. Então, é só isso que você precisa fazer.
Ok, eram essas as perguntas. Beleza. Vou dar mais um tempinho aqui só para ver se vocês querem ver mais algum ponto, para a gente já finalizar. Vou aproveitando para lembrar vocês que toda a documentação da versão, não só desses itens aqui que eu apresentei, mas de todas as outras melhorias, estão disponíveis na central de documentação. A nossa equipe já até colocou o link aqui para vocês. Então, se vocês quiserem conhecer outras novidades, né, também que saíram na versão e que a gente não pontuou aqui, vocês podem acessar esse link, que vai estar todo o material lá. E que em breve também, olha eu colando, né? O Grupo Seagra, ele vai lançar a central de dúvidas com conteúdo sobre as nossas soluções. Então, vai ficar bem mais fácil também de vocês buscarem, né, apoio nesse sentido em relação às nossas rotinas. Olha, a Simone Silva. Como fica o relatório das despesas por cliente? Traz as despesas lançadas mês a mês ou por quinzena? Cadê? Simone Silva, por quinzena. Então, nos relatórios, ele ainda vai trazer informação referente ao titular da despesa. Mas aí a gente pode conversar com você depois, Simone, para mostrar exatamente como que vai ficar, tá bom? Marcos Almeida, muito obrigada pelos esclarecimentos, parabéns pelas melhorias e ótimo trabalho a toda a equipe. Obrigada, Marcos. A Michele, a nota de serviço emitida é uma nota do sistema ou é ligada à prefeitura? Hoje emito a nota de serviço ao cliente pelo site da prefeitura. Sim, é uma nota de serviço, e aí, para que ela seja válida, né, você precisa fazer a transmissão para a prefeitura. Então, vai depender muito se o SIAGRE hoje já está integrado com a prefeitura da sua cidade. Aí você pode procurar a gente depois para a gente já avaliar em relação a isso, tá bom, Michele? Porque daí já fica bem mais prático, né, para já deixar essas notas emitidas. Outra coisa também que eu tenho que falar para vocês é que logo a gente está com uma nova central de abertura de chamados, onde vocês vão conseguir acompanhar, né, os chamados de vocês de uma forma bem mais dinâmica, as atualizações, né, vão estar bem mais legais para vocês acompanharem essas evoluções, abertura de chamados e tudo mais. Bom, então acho que é isso, pessoal. Vale lembrar que no processo de atualização, se vocês tiverem alguma dúvida, a nossa equipe de suporte vai estar disponível para apoiar vocês. E não hesitem em nos chamar, o que ficou pendente a gente já vai entrar em contato depois. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode procurar a gente. Ó, chegou mais um. Diogo Lima. Caso necessitamos de apoio de parametrização das tags, o suporte consegue nos ajudar? Sim, consegue sim. Então, você pode entrar em contato, que a gente já faz a gente te auxilia, né, nessas configurações. Marcos, Aline, digamos que eu cobro meu serviço em volume, exemplo, eu calculo o valor do serviço em reais, e depois compro o volume que vai chegar ao mesmo montante. Com isso, eu faço a compensação manual. Tem algum processo já pensado aí para automatizar? E depois eu compro o volume que vai chegar. Nesse caso, Marcos, se eu entendi bem, ainda não tem, tá? Qualquer coisa, depois a gente pode trocar uma ideia em relação a isso. Obrigada, Carlos. Carlos está parabenizando pelo trabalho e pela apresentação. Então é isso, e em relação ao vídeo, vai estar disponível para vocês depois. Eu agradeço muito o tempo de todos e logo a gente volta com mais novidades. Obrigada, pessoal.